Eu ouvi uma frase essa semana que muito me tocou. Quero compartilhá-la com você hoje para que a gente possa tentar decifrar esse enigma. Sabia que amadurecer é deixar alguma coisa que realmente importa para trás? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na nave Aquariane. Vai encontrando o seu sofazinho por aqui, que temos uma semana super auspiciosa pela frente, trazendo pra gente muitos insights. Eu sou a Aline Munay e eu acompanho você que estiver pronto para fazer sua travessia em algum momento da sua vida, que você precise atravessar de uma fase para outra. Eu tô por aqui para dar as mãos para que a gente possa fazer essa travessia junto. Bom, para a gente começar aqui hoje, eu quero trazer o nosso posicionamento astrológico da semana. Então, estamos numa lua nova em Touro. E é uma lua nova, diferente dos últimos 7 anos, onde a gente teve as luas novas em Touro, porque nos últimos 7 anos a gente recebia a influência de Urano. Como quem me acompanha por aqui já deve estar cansado de me ouvir falando sobre essa transição que a gente acabou de vivenciar, da saída de Urano em Touro para a entrada de Urano em Gêmeos para os próximos 7 anos. Se você não sabe do que eu tô falando, você assiste um pouquinho os vídeos anteriores para você se inteirar dessas notícias cósmicas. Então é a primeira vez em 7 anos que a gente está recebendo a lua nova sem a eletricidade uraniana. E isso configura para a gente uma nova jornada, né, e um novo ciclo completamente diferente. Primeira coisa, se você quiser aprofundar nessa temática em especial da sua vida, você vai no seu mapa astral e você procura a casa onde você tem o signo de Touro, e é nessa casa que pelos últimos 7 anos você recebeu sempre esse chacoalhão de Urano. E vale aqui a gente lembrar que Touro, ele é um signo fixo do elemento terra e ele é um signo mais encarnatório do zodíaco, né? Não à toa representado aí pelo touro mesmo, né? Então é a vaca, o boi, que são esses animais com muita densidade muscular, né? São esses animais com porte grande, porque eles realmente representam essa encarnação na matéria. E quando a gente está falando de Touro, a gente está falando desse lugar de uma busca por uma estabilidade, por uma segurança, por esse lugar que nos traz o conforto, né? Os valores, aquilo que é valoroso para mim, que me faz entrar em contato com os meus dons e talentos, com a minha autoestima, com os prazeres terrenos, né? Com esses aspectos sensoriais que a gente pode experienciar estando na matéria. E Urano, que fez morada ali nesse último ciclo, ele trouxe exatamente o contrário, porque Urano é esse planeta da imprevisibilidade, dessa eletricidade toda, né, dessas mudanças radicais que a gente não espera de onde elas vão vir e de repente elas chegam rompendo tudo. Então imagina, nesse lugar que você tem Touro na casa do seu mapa, você com certeza passou por muitas mudanças estruturais nesses últimos 7 anos. E a primeira reflexão que eu quero deixar aqui para você, imagina que você tinha uma maleta ali, que você acumulou várias ferramentas, onde tudo que acontecia na sua vida, você ia construindo, você ia arrumando as coisas com essas ferramentas. Então, sei lá, era um martelo, era um alicate, era uma chave de fenda, e você tinha sua maletinha ali. Esse Urano, ele veio e ele chacoalhou todas essas ferramentas, né? Essas estruturas que você tinha para ir consertando as coisas que aconteciam com você. Quando a gente chega agora nesse momento que Urano finalmente saiu de Touro, ele rompeu muitas dessas estruturas que eram antigas, que não faziam mais sentido ou que elas já estavam velhas demais para que você pudesse consertar as suas questões, e agora você precisa encontrar novas ferramentas. Então essa lua nova, ela trouxe pra gente principalmente, ela está trazendo, né, porque a gente teve o ápice da lua nova foi agora no dia 16 de maio, no sábado, então a gente tem essa semana inteira de lua nova nos céus.
ela está nos convidando a olhar para as nossas estruturas ou para aquilo que a gente chama de segurança, para como a gente se relaciona com essa estabilidade, com as nossas finanças, com os nossos prazeres terrenos e perceber que novas estruturas são necessárias para que a gente encontre essa estabilidade, para que a gente encontre esse lugar, né, de um pouco mais de coisas estáveis, né, e seguras. E para isso você vai precisar de novas ferramentas. Esse eu acho que é um primeiro lugar para a gente refletir essa semana, porque essa lua nova, ela é super auspiciosa e ela é super potente para um plantio das sementes do que a gente quer ver se materializar nesses próximos anos. Então é uma abertura de um novo ciclo, de estruturas novas para eu conseguir integrar essa nova potência, né? Esse novo campo que é fértil, essa nova terra que é fértil, para eu ver florescer essa minha prosperidade, essa minha abundância, essa minha relação com os valores, né? Seja o meu valor interno, seja aquilo que eu valorizo fora. E para isso eu vou precisar de novas formas de enxergar tudo isso. Eu sinto muito que se você voltar para o teu corpo, então o corpo ele tem sido mais do que nunca uma ferramenta para a gente de resgate. Quem já me acompanha aqui por um tempo sabe que eu também trabalho com o desenho humano e o desenho humano ele é uma ferramenta que nos aproxima da inteligência corporal. Ele nos chama, fala assim, ó, volta a resgatar esse corpo como oráculo. E quando eu falo esse corpo como oráculo, eu quero dizer o corpo no lugar dos 5 sentidos. Então eu quero dizer mesmo em algo que vai passar pelo tato, em algo que passa pela audição, que passa pela visão, pelo olfato, pelo paladar, que passa por esse sentir, né, mais sutil, mais etéreo, uma intuição, um corpo que responde a algo, né, ele rejeita ou ele abraça. E nesse momento é como se a gente precisasse voltar para esse corpo para que eu percebesse, como é que tá aqui? Eu tenho sustentação o suficiente, eu tenho um recipiente que é forte o suficiente para receber essas novas consciências. Pelo desenho humano, a gente também vai ter uma mudança bastante significativa aí, chegando agora para 2027. É uma mudança de um centro energético que vai receber muito mais luz. E aí eu quero que você pense assim, ó, se a gente tem ali, né, vamos também fazer aqui uma analogia, um fio que comporta uma eletricidade X passando por esse fio. Se eu quero aumentar a quantidade de eletricidade que passa por esse fio, concorda que eu preciso ter um calibre talvez mais grosso, um calibre mais denso para que ele suporte esse aumento da eletricidade? Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer aqui. Este nosso corpo como um vaso que recebe, né, que capta essas novas consciências, as ideias, os insights, toda essa mudança que a gente está tendo no mundo, principalmente em termos do nosso sistema nervoso, né, por essa velocidade com que as coisas estão acontecendo. Se eu não tenho um corpo que aumentou o seu calibre, ou que está preparado para a sustentação de toda essa luz que tem para chegar, eu vou colapsar. Então, mais do que nunca, eu desejo que você reflita aí para essa lua nova, como é que tá a sua relação com o seu corpo mesmo, né? Como é que você está sustentando tudo isso, como é que você está fortalecido, e aí você pode pensar em todos os termos mais terrenos possíveis. Então, você na sua prática de atividade física, você com a sua alimentação, você com a sua mente, com as suas práticas devocionais, com os seus rituais, com aquilo que com os seus momentos de pausa, com os seus momentos de prazer. Esse corpo, ele é um corpo que está muito acelerado, é um corpo que está em luta ou fuga, é um corpo que está muito estressado, é um corpo que deita e descansa, ou é um corpo que deita e fica pensando, percebe? Tudo isso vai impactar para que você faça essa maletinha nova, com novas ferramentas, com nova estrutura, para poder sustentar todas essas novas consciências que estão sendo disponibilizadas para a gente. O que Urano fez, basicamente, né, nesses últimos 7 anos, em termos gerais, porque você aí refina isso dentro da casa que você tem no seu mapa, mas porque o que ele fez foi colapsar velhas estruturas
que a gente tinha em termos do que a gente valorizava, ou do que a gente considerava estável, ou da maneira como eu me relacionava com as minhas finanças, da maneira como eu me relacionava comigo mesma, em termos da minha autoestima, dos meus dons e talentos. Então, ele chacoalhou essas estruturas para todos nós, para que agora a gente possa se relacionar com esse touro, com essa energia de abundância, de prosperidade, de materialização, de uma forma completamente nova. E aí, veja, aqui eu venho e já costuro com o que eu quero trazer, que inclusive é um trânsito dessa semana. Mercúrio, nosso queridinho, né? Que cuida da mente, da comunicação, das trocas, das conversas, dos estudos, ele chega em Gêmeos. E quando ele chega nas portas de Gêmeos, ele se encontra exatamente com Urano, logo nessa entrada, né? Porque o Urano tá aí ainda no grau 1 de Gêmeos. Então, quando o Mercúrio chegou aí, ele chegou ontem, inclusive, dia 17, vai passar uns diazinhos em Gêmeos, que é inclusive o seu domicílio, porque Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Olha só, a gente tem um encontro dos grandes planetas que se comunicam com a mente. Urano a gente considera essa mente cósmica, né? Essa mente universal, esse campo infinito de possibilidades, esse céu infinito de possibilidades. E Mercúrio, ele se relaciona com essa nossa mente aqui, né? Essa mente do dia a dia, que vai organizar, que vai sistematizar, que vai pensar as coisas, que vai estudar. Quando eu tenho esse encontro, é como se eu tivesse o encontro da minha mente com a mente dos céus, a minha mente com a mente do divino, a minha mente com a mente das infinitas possibilidades. Então veja, a gente tem uma semeadura, um ciclo de semeadura que, se eu souber aproveitar da melhor maneira possível, eu tenho esse vaso, esse recipiente forte, estruturado para receber um insight, uma eureka, uma ideia para um novo projeto, uma canalização, uma mensagem que vem através de um sonho, uma mensagem que vem através de um encontro com alguma pessoa, um filme que eu assisto, uma música que eu escuto, que me dá um estalo e eu falo, meu Deus, é isso! É isso que eu quero organizar, é isso que eu quero fazer acontecer. E olha só, né? A gente tem aí pelo Kybalion, uma das leis herméticas, o todo é mental. O universo é mental. O que significa? Antes que qualquer coisa se materialize, ela foi em primeira instância uma ideia, um insight, um raio elétrico, um pensamento. E aí, desse momento elétrico, dessa ideia mental, eu puxei e eu canalizei, e eu puxei e eu trouxe para que aquilo viesse a se revelar na matéria. A gente pode imaginar, né? Sei lá, antes que a mesa fosse mesa, ela com certeza estava na ideia de alguém, né? Antes que o carro fosse um carro, ele passou pela ideia de alguém. Então esse é um momento que, se você souber, tá consciente, presente, e veja, quando eu falo consciente, eu não estou querendo dizer de um lugar assim muito esotérico, só um místico. Eu falo literalmente, estar consciente é estar no momento presente. É você estar com os seus pés ancorados na realidade e percebendo tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. E não num movimento automático do dia a dia, que eu venho falando tanto por aqui, né? Não nesse lugar em que a gente está ali fazendo aquela rodinha de rato do despertador que toca, do vou para o meu trabalho, almoço a hora que dá, volto para casa, fico lá na telinha, né, do meu celular, deito, durmo de qualquer jeito. Não esse lugar, mas um lugar em que eu acordo com presença, em que eu faço ali meu agradecimento, eu tenho meu momento de silêncio, em que eu tomo meu café da manhã com presença, em que eu vou para o meu trabalho, para o meu negócio, sabendo, olha, o que eu quero, qual é a intenção desse dia? Sabe, que eu volto, que aí eu faço minha higiene pessoal, que eu deito com consciência de que eu tô me descansando, que eu tô indo levar o meu corpo para uma restauração. Percebe como é diferente? E aqui, gente, eu acho que mais do que nunca, a gente precisa sair de um lugar do não tenho tempo para um lugar de que talvez 1 minuto é suficiente.
Se eu conseguir acordar e antes de pegar meu celular e ficar abrindo ali, né, WhatsApp, notificação, redes sociais, eu intencionar por 1 minuto, olha o que eu quero desse dia, qual é a minha intenção para esse dia, já é bastante para a relação com esse tempo cósmico, o tempo de Kairos, que não é um tempo do relógio. Não importa se eu fiquei 10 minutos, 1 hora ou 1 minuto em meditação. Importa que eu senti com o meu coração e que aquilo foi forte o suficiente para conectar com essa mente cósmica, com esse lugar das infinitas possibilidades. Isso me faz lembrar, eu assisti esse final de semana, então assim, ó, para quem não assistiu ainda, contém spoilers os próximos minutos desse vídeo. Foi o filme do Michael Jackson. Não sei se você já assistiu, mas assim, assisto os filmes com um olhar sistêmico. Então, um olho que tá para além daquilo que eu vejo estampado numa tela e que vai ativar todos os meus sentidos. Eu assisto com o lugar de quem quer olhar a história para além daquilo que me está sendo revelado. Duas coisas foram super relevantes para mim nesse momento em que a gente está falando de lua nova em touro, de Urano e Mercúrio em Gêmeos, que é o quê? Michael Jackson era um cara completamente co-criador da sua realidade. Se você for assistir, vá assistir com esse olho de você perceber. Ele estava o tempo inteiro co-criando a realidade que ele queria vivenciar. E o que era isso? Ele não só escrevia, então ele tinha post-it pelo estúdio dele inteiro com frases que levavam ele a se conectar com o sentimento que ele queria viver, com a cena que ele queria manifestar. Ele tem uma cena dele na piscina com os irmãos que eu achei surreal, que ele tá olhando assim pro alto na piscina e o irmão pergunta: "O que você tá fazendo aí?" Aí ele: "Eu tô canalizando a música que o divino quer que eu crie, porque se eu não fizer isso, o fulano de tal vai fazer." Isso é o livro A Grande Magia, onde ela traz pra gente que as ideias são como se fossem essas pipoquinhas que estão pairando no ar e uma ideia chega perto de você e se você não abraça ela, ela vai pular na cabeça de outra pessoa. O que ele fazia, né? Para mim isso foi fantástico, porque ele tá ensinando que a vida dele nada mais foi do que ele criando isso o tempo inteiro. Ele nunca desviou da cena que ele queria vivenciar. Ele nunca se desviou do sentimento que ele queria vivenciar. E ele fazia isso por meio de infinitas coisas diferentes. Lendo um livro, escrevendo post-it, escrevendo, desenhando, escrevendo no caderno dele. No caderno dele mostra uma cena dele escrevendo, né, as frases que faziam com que ele se colocasse nessa energia. Quando ele foi gravar, se não me engano, acho que é a parte que ele vai gravar uma música, talvez a primeira música solo dele, e antes que ele comece a gravar, ele faz frases de afirmação. Então ele fala: "Você é confiante, você já conseguiu." De um lugar muito racional, isso é o segredo, sem a parte do sentimento. Se a gente vem para cá e junta este racional com esse touro, que são os sentidos, é aí onde a gente tem a verdadeira manifestação, que é: eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero viver, eu sei o que eu quero materializar e eu sinto. Não é só aquela coisa que eu vou lá escrever o cheque de R$1 milhão que eu quero receber, colo no teto do meu quarto e toda noite, todo dia eu acordo e vejo um cheque de 1 milhão e eu acho que só porque eu vi um cheque de 1 milhão todos os dias que eu acordei, eu vou receber 1 milhão. Não! A peça que faltava era a peça do sentir. É o sentir que cria. É o sentir que faz com que as coisas elas aconteçam de verdade. Então, se eu paro 1 minuto e eu tenho na minha cabeça: olha, eu quero esse projeto se realizando, eu quero esse relacionamento, eu quero ir para esse lugar, eu quero viajar, eu sinto. Viajante, não faz diferença se você fez isso por 1 minuto ou se você fez isso por meia hora. A força do seu sentir é o que vai criar a sua realidade. Um segundo ponto, e que assim, esse talvez eu sinto que seja um pouquinho mais desafiador, mas para quem está buscando
essa inovação, novos caminhos de verdade, essa nova identidade a ser revelada, eu acho que isso é um ponto que nenhum de nós consegue escapar, que é o momento de romper com a família. E aqui eu já falo assim, ó, já respira para você receber um assunto que talvez não seja digesto facilmente, mas antes que você levante as suas barreiras da resistência, só escuta. Só percebe como o seu corpo sente quando ele escuta isso. É um incômodo, é uma libertação, eu graças a Deus escutei isso, ou eu não quero escutar isso, porque senão eu vou ter que fazer. Que é um momento em que parece que o pai dele foi um pai super difícil, né? Que não queria permitir, por algum motivo, que ele seguisse o próprio caminho. Olha só, seguisse o próprio caminho. E ficava forçando ele ficar ali na banda com os irmãos o tempo inteiro. E ele, por muitas vezes, assim, não conseguia falar não pro pai. Já era algo que o incomodava muito, que o deixava muito mal, era nítido, essa cena é mostrada várias vezes, mas ele não tinha força para falar, não, eu não quero mais ficar aqui, o meu caminho é outro. Até que num dado momento ali, vou tentar não dar muitos spoilers aqui, até para quem for assistir ainda, mas tem um dado momento que então ele percebe, eu tô pronto. Eu tô pronto para acabar com isso. Eu tô pronto para romper com meu pai e seguir o meu próprio caminho. E aí é num momento que ninguém esperava, porque ele não avisou ninguém antes sobre isso, né? Foi um susto assim para todo mundo. Ele verbaliza. E ele não só verbaliza isso para os irmãos, para o próprio pai, mas ele verbaliza isso para o público. Ele verbaliza isso no meio do show, que o pai achava que eles iam continuar naquela turnê entre os irmãos por mais milhões de países, porque era isso que o pai queria, né? O pai queria isso. E quando ele tá ali no show, ele respira. Gente, essa cena, olha, para quem for assistir, ou se você já assistiu, volta só nessa cena e assiste ela de novo para você perceber a força que tem aí. O momento em que ele põe o ponto final e ele rompe. Ele rompe com a família, ele rompe com os irmãos, ele rompe com o pai. E o que eu quero trazer aqui para você não é romper num sentido, nunca mais vou falar com essas pessoas, vou me distanciar. É claro que para alguns isso é necessário. Muitas vezes, se na nossa família a gente tem relações tóxicas, é necessário o rompimento físico, inclusive. Mas muitas vezes a gente está falando sobre um rompimento que é emocional, sobre um rompimento que é de expectativas, sobre um rompimento que você vai precisar ter força o suficiente para bancar, talvez, pessoas da sua família frustradas. E esse é um ponto de virada-chave que a gente está nesse momento do ano de 2026 com tantas mudanças astrológicas significativas acontecendo. Todas elas, tá, em contextos distintos, levam para o mesmo caminho, que é esse lugar de assumir o seu próprio destino, assumir as rédeas da tua vida, e que muitas vezes fazer isso é necessário que você rompa com alguma coisa que ficou para trás. Neste momento que eu faço o link com a minha frase inicial, amadurecer é deixar algo que nos importa para trás. Amadurecer é deixar algo que nos importa para trás. Não é só sobre vou deixar meu tênis furado, porque ele já tá furado mesmo, né? Então, para eu ser essa nova pessoa que eu quero ser, eu preciso estar com um tênis bonito no pé. Não é sobre doar um monte de roupa que você não quer mais usar e comprar as roupas novas lá que a sua personal stylist falou para você condizer mais com a sua nova persona. Este amadurecimento que eu tô falando é um amadurecimento que nos cobra um preço alto, porque eu olho e eu sei que o que eu preciso romper e deixar para trás é uma coisa que me é muito valiosa. Imagina, por mais desafiadora que era essa relação que ele tinha com o pai dele,
Por mais que ele amasse esses irmãos, que ele começou a banda com esses irmãos lá desde pititinho, qual era a única forma que ele ia conseguir seguir essa carreira solo, esse destino, esse caminho que ele queria? Era rompendo, era talvez frustrando esses irmãos que ele tanto amava. Era em alguma camada muito inconsciente dizendo não para esse pai. Mas só assim foi possível que ele colocasse um ponto final em viver as expectativas alheias para que ele assumisse as rédeas da própria vida. E aí eu pergunto para você, que lugar é esse que você vai precisar romper ou deixar para trás algo muito valioso, algo que te importa muito, para que você realmente consiga assumir esse trono? Para que você realmente consiga colocar os seus 2 pés no palco da sua vida, ocupando o seu lugar por direito, ocupando o lugar em que você veio brilhar aquilo que só você tem. E que quando a gente fica cumprindo essas expectativas dos outros, a gente não consegue. É quase como se fosse um cabo de guerra, né? Eu tento dar um passinho para frente, mas tem 2 me puxando para trás. Eu dou 3 para frente, tem 5 me puxando para trás. Penso que essa é uma boa semana para a gente refletir sobre isso. E para concluir esse nosso sofazinho dessa semana, eu escutei uma coisa esses dias também que, nossa, foi super revelador assim para mim, deu um blim 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 na cabecinha, e tão simples, gente, tão simples, mas que eu nunca tinha pensado nisso. Uma professora minha, Paula Quintão, ela trouxe assim: a crença é igual a nossa mãe. Lembra quando tua mãe, às vezes quando você era ali pequenininho ou na sua adolescência, ela sempre tinha que falar: leva o casaco que vai fazer frio, ou leve o guarda-chuva porque vai chover, não dorme com o cabelo molhado porque vai dar gripe. Sabe o clássico da mãe? E que não importa quantos anos você tinha, essa mãe sempre manda você levar o casaco, senão vai fazer frio. As nossas crenças são como as nossas mães. Elas sempre vão ficar repetindo a mesma coisa. Qual é o ponto-chave daqui? Quando você olha para sua mãe, você fala: ok, mãe, entendi. E você escolhe: vou levar o casaco ou não vou levar o casaco? É minha escolha. Mas eu avisei minha mãe que eu entendi. Então ela não precisa repetir aquilo de novo. Com a crença é a mesma coisa. Nesse momento, e aí é onde a gente vai vivenciar isso pelos próximos 7 anos, porque aí sim é Urano chegando em Gêmeos e sacudindo as nossas crenças, sacudindo os nossos loopings mentais. Quais são essas crenças, paradigmas, loopings, memórias, traumas, que você fica revivendo num circuito infinito que te impede de avançar? Que crença é essa, de repente, que você tem com a tua família, que você tem com os teus irmãos, que você tem com a sua mãe, com o seu pai, com amigos, com estrutura, seja lá com o que quer que seja, que fica repetindo na sua cabeça que não, eu não posso, não, eu não consigo, não, não vai dar, não, mas e se? Não, mas e se minha família? Não, mas... E que não permite que você dê um passo para esse novo, porque essas crenças ficam que nem mãe buzinando na tua orelha. E o que vai ser necessário que a gente faça aqui? De novo, a presença. Eu preciso avisar a minha crença que eu já ouvi. E quando eu escuto aquela crença de autossabotagem, ou aquela crença que quer me manter presa num padrão, num sentimento antigo em que nada me alimenta ou me engrandece, eu olho para essa crença e falo: olha, eu já te escutei, tá bom? Shhh. Vamos ficar quietinha aí que eu já te escutei? E aí eu viro e decido o que eu quero fazer. Eu vou alimentar o que essa crença está me falando ou eu vou fazer diferente? Esse momento é como se a gente tivesse essa oportunidade de receber uma avalanche de novas ideias, de novas consciências, de novos insights, para que eles se tornem essas novas sementes
de ideias, de projetos, de coisas, de personalidade que eu quero ver se manifestar na minha vida daqui para frente. Ou eu posso ficar aceitando o que essas crenças estão me falando e seguir repetindo os mesmos padrões e a mesma vida antiga. É claro que Urano vai te chacoalhar, você querendo ou não querendo? Sim, sim, senhora, sim, sim, senhor. Mas entre pessoas que ficam vivendo o caos, que ficam tomando chibatada e ainda assim continuam no mesmo lugar, e entre pessoas que escolhem olhar e fazer algo diferente antes que o tsunami destrua toda a sua casa, existe um abismo entre essas duas pessoas. Você tem que se responder e você tem que se questionar. O que eu quero? Como que eu quero vivenciar isso daqui? Lembrando que a gente vai ter essa velocidade, né, esse acelero mais do que nunca, porque é Urano em Gêmeos aumentando ainda mais uma velocidade que já está, porque já estamos num momento coletivo de muita velocidade. Isso vai se acentuar. A pergunta é, você vai usar essa velocidade para o seu benefício? Ou você vai usar essa velocidade só para você se atropelar e bater com a cara no muro? Esta semana da Lua Nova em Touro, eu desejo para você, viajante desse grande planeta Terra, tenha seus momentos de quietude. A Lua Nova é um momento em que o céu está escuro, tá tudo escuro. Então eu tô nesse lugar mais do meu caldeirão, eu tô aqui preparando a minha magia. Eu tô aqui na escuridão, é isso que eu vou plantar, essa semente que eu tô separando. É isso daqui que eu vou nas próximas fases, eu vou ver isso aumentando de luz, ganhando luz. Perceba e se responda. O que será preciso romper e deixar para trás para você amadurecer? E o que você vai fazer com essas crenças que seguem se repetindo, como essas vozinhas que são os gremlins na nossa cabeça, que não param de falar na nossa cabeça, e quais delas você vai dar ouvido, quais delas você vai pedir para silenciarem, o que você vai fazer com que elas te mandam de informação, e que tudo isso se costure numa única teia, que é a teia do teu próprio caminho. Que todos esses fios converjam em passos para você construir o teu próprio destino, para que você esteja mais alinhado com o teu próprio caminho, para que você se sinta mais apropriado da tua vida, porque mais do que nunca, chega de terceirizar a responsabilidade pela sua existência. Não vai dar mais. Quanto mais você continuar terceirizando a responsabilidade da sua vida para outras pessoas, mais a vida vai tensionar. Estamos numa energia coletiva que impacta as nossas vidas individuais mais do que nunca, nos chamando a essa autorresponsabilização pelos nossos próprios atos e pela criação da nossa própria realidade. Para isso que a gente está com todas essas ferramentas disponíveis. Viajante, eu desejo que esta semana venha para você com muitas eurecas e muitos insights. Anotem, porque essa energia geminiana é muito da escrita. Já já a gente está entrando com Sol em Gêmeos e a gente vai ter Sol em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, Urano em Gêmeos, daqui a pouco Marte entra em Gêmeos. Então é muita energia dos pensamentos, né, dessa aceleração. Traz para o papel, escreve. É ótimo momento para você fazer o seu mapa das manifestações, mapa dos sonhos, colocar ali objetivos, sonhos que você tenha de curto prazo, de médio prazo, coisas que você queira conquistar. Escreve num papel, coloca, anota, puxa da cabeça e visualiza na matéria para que você consiga mensurar. A gente só percebe o nosso avanço com métricas reais. Então a matéria ela é importante para que você perceba, eu avancei,
eu dei um passo. Eu já não tô mais no mesmo lugar que eu estava antes. Viajantes, uma linda semana de lua nova para todos nós, um bom plantio de todas as suas sementes e seguimos por aqui avançando nessa grande viagem pelo planeta Terra.